Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Processo Civil, Teoria Geral do Processo e Direito Previdenciário na Escola Superior Dom Helder Câmara e também na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na PUC Minas. Hoje é dia 17/4/2020 e nós estamos na aula relacionada à Teoria Geral do Processo. E nessa aula de hoje, a temática da aula são os princípios informativos do processo. E se houver tempo, nós entramos e adentraremos na unidade 4 da disciplina TGP em ação. Dito isso, né, eu informo a todos que vocês estão sendo gravados, né, por uma questão de observação de direitos de imagem, né, e nós vamos começar os conteúdos. Já falamos na aula anterior que nós estamos seguindo a teoria neo-institucionalista do processo neste tópico da matéria, tanto para informar ou para apresentar os conceitos relativos aos princípios institutivos do processo, também dos princípios informativos. E a partir dessa ideia de teoria neo-institucionalista do processo, nós temos que apresentar o conceito de princípios informativos do processo. E nós temos que os princípios informativos do processo são aqueles que orientam, tá, o trâmite normal do procedimento, tá, dentro de um processo perante o Poder Judiciário, que segue o seu exercício de jurisdição. Então, ao falarmos desse conceito básico, né, de aqueles que orientam o trâmite, nós temos que falar claramente para vocês que esses princípios informativos do processo, eles se relacionam intimamente com o regime de nulidades do processo. O que significa que essa relação intrínseca? Se houver, de fato, um desrespeito a esses princípios informativos do processo, em regra, isso pode gerar a nulidade do procedimento e a necessidade de anulação desse procedimento, né? Mas, pelo menos quando a gente fala de economia processual e de instrumentalidade de formas, nós temos uma regra básica que é não se declara a nulidade salvo se houver prejuízo para as partes. Esse princípio ele vem do francês, que a gente chama, ou a gente utiliza esse conceito como pas de nullité sans griffe. Não se reconhece nulidade, né, se não houver prejuízo. Então, só vai se declarar nulidade se houver prejuízo. E isso está vinculado ao princípio da instrumentalidade das formas, que se originou dentro da teoria instrumentalista do processo, que vai ser apresentada no momento oportuno. E também se relaciona com o princípio da economia processual. Mas, além desses casos, nós temos casos, tá, que também podem gerar nulidade. E outros que simplesmente são uma forma de orientação para as partes. A partir desse conceito de princípios informativos, né, nós sabemos que aquele conceito geral da aula que são normas implícitas, mas que às vezes elas estão explícitas no código, esses princípios, em regra, eles se subentendem, eles estão subentendidos dentro das disposições processuais. Como eu estava falando para vocês, é essencial que esses princípios sejam observados dentro da relação jurídica processual. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando claramente dentro da relação jurídica processual. Dito isso, nós temos 9 princípios informativos do processo e nós vamos começar trabalhando com o princípio P1, né, que é o princípio da oralidade. Então, quando que a gente fala de princípio da oralidade, o princípio da oralidade
é aquele que determina que, sempre que possível, será privilegiada a forma oral para a prática de atos processuais. Ao falarmos sempre que possível, né, a gente vai falar o seguinte: claramente a oralidade ela demonstra uma celeridade na prática do ato processual e ela pode ser privilegiada e deve ser privilegiada quando possível. Então, quando a gente fala que, eu vou dar exemplos aqui, que todos os atos processuais realizados em audiência, e aí quando a gente fala de audiência, eu vou falar para vocês o nome das 3 tipos de audiência que nós temos no procedimento comum. A audiência pode ser de conciliação, no caso. A audiência pode ser de saneamento, também chamada de audiência especial de saneamento. Nós temos ainda a audiência de instrução e julgamento, tá? Todas elas previstas no código, e aí eu posso já antecipar para vocês alguns artigos, né? Nós temos aqui o artigo 334 do CPC, prevendo a audiência de conciliação, também de leitura obrigatória. A audiência de saneamento está prevista no artigo 357 do CPC, e aí nós temos a audiência de instrução prevista nos artigos, aí é mais de um artigo, vai estar lá ao redor do artigo 354, 364, vai estar lá 360, né? Vai no artigo 358 até o artigo 368. Então, são 10 artigos, 358/368 do CPC, que seria a audiência de instrução e julgamento. E a gente vê o seguinte, que a regra geral é que os atos são proferidos oralmente em sala de audiência, e o juiz, em algumas unidades da jurisdição, eles reduzem os atos orais a termo. O que significa reduzir a termo? O que o advogado vai falando, o que o juiz vai falando, vai sendo digitado pelo escrevente durante a audiência e vai produzir uma ata de audiência. A ata é o documento que reduz a termo todas as ocorrências realizadas na audiência de instrução, ou na audiência de conciliação, ou mesmo na audiência de saneamento. É claro que essas audiências aqui, existem outros tipos de audiência, né? E aí eu vou fazer uma referência aqui a vocês de audiências, procedimentos especiais. Então, ao falarmos de audiência de procedimentos especiais, eu falo de audiência de justificação, de posse em ação possessória, tem esse exemplo. Além do outro exemplo, desse exemplo, eu teria audiência de, 3 pontinhos aqui, de conciliação e resposta na ação de alimentos, também chamada na prática de ACIJ, ou seja, audiência de conciliação, instrução e julgamento. Além dessas audiências, nós podemos falar ainda de audiências admonitórias em execução penal, né, para tentar verificar a progressão de regime de pena de um acusado num processo penal, né? Então, vocês podem falar, inclusive, do júri, a sessão, o tribunal do júri, que a gente chama de sessão de júri, nada mais é do que um privilégio pleno ao princípio da oralidade. Além desses atos processuais realizados em audiência, temos outros exemplos básicos, né, que são aqueles atos que eu mencionei para vocês na aula passada. Alegações finais orais, não é isso? Que são proferidas dentro de audiência. E aí, ao falarmos dessas alegações, nós estamos falando do artigo 364 do CPC. Nós temos também a possibilidade de sustentações orais realizadas perante os tribunais, que são modalidades de princípio de oralidade. E essas sustentações orais, essa aí vai na memória, mas eu acho que vai estar lá ao redor do artigo 935 do Código de Processo Civil. Ó, quase, né? Então, vamos lá. Ela vai falar da data da publicação, a sessão de julgamento
relatório de ocorrência, tá. E aí, a sustentação oral vai estar aqui no artigo 937 CPC, tá? Então, depois da exposição da causa pelo relator do processo, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido, e nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos cada um. Então, seria o exemplo de princípio da oralidade nos tribunais, que são as sustentações orais nos processos que tramitam nos tribunais. Então, aí sim, nós temos outro exemplo básico de princípio de oralidade. Então, nós temos a oposição a esse princípio. E antes de ir para frente, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Em algumas sessões judiciárias da Justiça Federal, as audiências são gravadas, né? Então, inclusive nos juizados especiais. Então, eles gravam a audiência e, ao gravar a audiência, eles fazem um arquivo de gravação que pode ser de áudio ou de vídeo, tá? Na Justiça Federal de vídeo, eles põem uma câmera e vão gravando a audiência, e depois que termina a audiência, aquele arquivo digital, ele é inserido ou no processo eletrônico, como um anexo da audiência, ou num processo físico. E como ele é inserido no físico? A audiência é gravada num CD-ROM, num CD, tá? E o CD é anexado numa página do processo físico. E isso nada mais é do que manifestação do princípio da oralidade. Tá claro, minha gente? Então, notem que eu transcrevi vários artigos para vocês, e esses artigos, eles são simplesmente uma previsão não explícita, mas implícita da aplicação do princípio da oralidade. No entanto, eu tenho o outro lado da moeda do princípio da oralidade, que é o princípio da escritura, não é isso? Ou o princípio escritura. E quando a gente fala desse princípio da escritura, é o oposto ao princípio da oralidade, tá? Então, ele se resguarda como se fosse uma exceção ao princípio da oralidade. Então, quando a gente fala do princípio da escrita ou da escritura, vamos falar aqui de escrita, que vai ficar melhor, tá? O princípio da escrita, ele fala que determinados atos processuais somente podem ser praticados por ato escrito, tá? Então, quando a gente fala de atos processuais escritos, isso significa que eles são, por uma questão de formalidade, então eles têm que ser escritos porque a forma exige essa escritura, ou mesmo porque eles devem ser dispersos no tempo. O que significa isso? Então, vamos lá, eu vou dar exemplo dos dois. Quando nós falamos, muitíssima atenção, de uma petição inicial, a petição inicial no CPC, no Código de Processo Civil, ela se manifesta por documento escrito, tá? E esse documento escrito está previsto no artigo 319 e 320 do CPC, que fala que na petição inicial você tem que, além de fazer a petição inicial por escrito, você tem que juntar os documentos essenciais à sua análise pelo juiz. Tá claro, gente? E isso é um exemplo. Além desse exemplo, eu posso falar para vocês que a apelação civil, no processo civil, ela só pode ser feita por documento escrito, que é o artigo 1010 do CPC. Tudo bem? Por outro lado, quando a gente fala da apelação criminal, né, então a gente está falando a interposição da apelação criminal, essa apelação criminal feita no processo penal, ela pode se dar por termo na ata da audiência, tá claro? Então, você interpõe a apelação por termo na ata da audiência,
E isso você faz oralmente. E nós temos diferenças entre apelação civil e apelação criminal. Uma que se interpõe em duas fases, que é a apelação criminal. Então, você só faz um termo de interposição da apelação criminal e depois você tem o prazo de 8 dias para apresentar as razões criminais no crime. Agora, no civil, não. Você tem 15 dias para interpor a apelação por escrito. E não tem dupla fase, então ela é monofásica. Você interpõe apenas uma fase, a apelação civil. Tá claro, gente? E por isso ela tem que ser escrita. Outros casos, o agravo de instrumento civil também é interposto por escrito, e ele está previsto nos artigos 1016, 1017 e 1018 do CPC, e significa que ele é interposto sempre por escrito. Então, o que eu vou falar aqui para vocês? Que os recursos cíveis são todos interpostos por escrito, por uma questão de exigência. Além disso, agora eu vou dar outro exemplo para vocês, que é o processo de execução. E quando a gente fala do processo de execução, o processo de execução ele não pode ser concentrado em apenas um ato processual, ele é disperso no tempo. Ele tem petição inicial, ele tem citação, ele tem penhora, ele tem avaliação, e quase todos os atos processuais da execução se dão mediante ato escrito. Tá claro, gente? Ato escrito. Agora, volto a exemplificar aqui para vocês casos de situações orais, e aí eu falo dos juizados especiais. Talvez alguns de vocês já tenham estagiado nos juizados especiais, e lá existe um órgão que se chama atermação. Tá? A atermação nos juizados especiais, Lei 9.099, de 1995, nada mais é do que são estagiários de direito, né? Que a parte chega sem advogado na atermação e ela pede a intervenção da atermação. Então, ela apresenta as suas alegações, a sua tese, a sua pretensão, e a atermação reduz a termo aquelas alegações. E isso é um privilégio do princípio da oralidade, que dentro dos juizados especiais ele tem maior relevância do que no processo civil. Então, senhores, eu apresentei aqui atos de audiência, como orais, alegações finais orais, sustentações orais nos tribunais, interposição de apelação criminal e a preponderância da oralidade nos juizados especiais. Preponderância da oralidade nos juizados especiais, dando como exemplo a atermação. Tá bom, senhores? Atermação. É isso. Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida até aqui, eu peço a todos que coloquem as dúvidas no chat, que nós vamos apresentar. Thales, isso tudo depende da lei de organização judiciária, se é obrigação ou não das audiências serem gravadas. Tá? Vocês têm que saber que o Código de Processo Civil permite ao advogado gravar as audiências, tá? Então, gravação, deixa eu ver se eu acho aqui, e aqui está previsto, ó, artigo 367, o servidor lavrará sob ditado do juiz, termo que conterá em resumo ocorrido na audiência, bem como por extensos despachos, decisões, ato, né? Então, aí vem aqui, parágrafo 5º, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, ou em digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. E aí, muitíssima atenção, isso aqui, ó, é uma faculdade do advogado ou das partes. A gravação que refere ao parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Tá? Isso aqui é para evitar autoritarismos judiciais. E é muito comum o juiz pressionar durante a audiência para fazerem acordo. E esse ato é considerado como um ato de abuso de autoridade. Então, é comum hoje em dia, especialmente hoje nesses dias de altíssima tecnologia,
que o advogado entre em sala de audiência com o celular gravando a audiência. Tá claro, gente? E quando isso acontece, é considerado como uma gravação válida, né? Mas o advogado, é importante ele falar, avisar a todos que ele está gravando a audiência antes do início dos trabalhos, para que não seja considerado uma prova ilícita. Tá claro, gente? Então, essa gravação está prevista no artigo 367, que eu mostrei aqui para vocês. Tá joia? Sim, Thales, exatamente isso. Todos os recursos possíveis por meio de processo de princípio da escrita. Não os recursos penais, porque a apelação criminal ela se faz oralmente. Pode-se fazer. Ele não é obrigatório. Tá claro, gente? Eu posso dar ainda outro exemplo para vocês de princípio da oralidade, que é a petição inicial da ação de alimentos. Porque na ação de alimentos, a Lei 5.478/68 autoriza que a parte compareça diretamente perante o juiz e formule o seu pedido de alimentos. E o juiz tem que recebê-lo, mesmo sem advogado. A própria Ordem dos Advogados acredita que esse dispositivo é inconstitucional, né? Mas não seria inconstitucional, perdão, não ter recepção em função do advento da Constituição de 88, que só autoriza procedimentos sem advogados, que seria na forma de habeas corpus. O único procedimento hoje em dia que dispensa completamente advogado são os habeas corpus, a participação nos juizados especiais cíveis estaduais até 20 salários mínimos de valor de causa, ou ainda nos juizados especiais federais de fazenda pública até os 60 salários mínimos. Nós verificamos também que a Justiça do Trabalho admite a capacidade postulatória da parte, né, mas isso hoje em dia vai ser um total prejuízo para a parte a partir da reforma trabalhista introduzida pelo então presidente Michel Temer, tá? Aí tem outros casos excepcionais previstos na legislação penal, né, processual penal, que a gente chama de revisão criminal, mas eu também entendo que tem que estar previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados os casos em que não precisa de advogado. Tá bom, senhores? Então, foi só uma palha a partir da pergunta do colega. Eu vou parar com a resposta das perguntas, porque senão a gente não desenvolve o tema. E aí nós estamos gravando e ao final eu volto e respondo todas as perguntas. Tá claro, senhores? Seguindo. Então, nós temos que seguir. E esse é o primeiro princípio, que é o princípio da oralidade. O segundo princípio, que é um P2, né, é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele está previsto tanto na Constituição, tá? Eu vou até escrever aqui, gravação de atos processuais, né? Ele está previsto tanto na Constituição quanto no Código de Processo Civil. Tá? Então, quando a gente fala do princípio da publicidade, nós estamos verificando que o princípio da publicidade ele envolve o atributo da transparência, que é um atributo de governança corporativa, tá? O atributo da transparência nos atos processuais em geral, especialmente nas decisões judiciais. Então, pelo princípio da publicidade, todas as decisões do Poder Judiciário são, em regra, públicas. Tá? Em regra, públicas. Tendo em vista que devem ser publicadas no Diário Oficial. Ou no sistema processual de acompanhamento de processos. Tá bom, senhores? Então, quando a gente fala dessa regra geral, judiciário, tá?
o seguinte, prestem muita atenção. Qualquer pessoa que quiser pode comparecer perante o fórum e pedir para ver um processo. Por quê? O processo é documento público. Então, vocês têm que partir desse pressuposto. Como o processo é documento público, qualquer pessoa pode analisar autos de processo. Vocês estão acompanhando, senhores? Sejam eles físicos ou eletrônicos. Então, qualquer pessoa. Eu não estou com ele aqui. Para falar a verdade, eu estou com ele aqui. Você pode pegar um token. Um token é uma mídia que consta uma assinatura digital de uma pessoa, tá? E quem tem token pode necessariamente abrir qualquer processo eletrônico. Token, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Então, quando eu falo do token, é esse documentinho aqui que parece um pendrive, é isso, tá? Você tira ele, tá claro, senhores? Aqui dentro tem a minha assinatura eletrônica, eu plugo ele no computador, e quando eu plugo esse token no computador, eu assino a minha senha, né? E aí eles sabem que sou só eu que tenho esse token. Com esse token aqui, eu posso entrar em qualquer processo eletrônico de qualquer pessoa, desde que ele seja público. Tá claro, senhores? E isso é preservação do princípio da publicidade. Tá claro, gente? Então, quando a gente fala de princípio da publicidade, nós estamos falando que eles se aplicam tanto aos processos em gerais, quanto aos processos eletrônicos. Então, quando é processo eletrônico, vocês mesmos podem ir ao fórum e olhar um processo na vara de registros públicos ou na vara civil, que em geral tem processos públicos. Quase todos os processos são públicos. No entanto, nós temos exceções. Tá claro, gente? E quando a gente fala de exceções, tá? Processo é documento público, qualquer pode ver, a pessoa vê, e a partir daí, faltou colocar o dispositivo da Constituição. Se não me falha a memória, vai estar no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, a previsão do princípio da publicidade. E lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, deixa eu colocar aqui, 93, nós vamos achar lá no inciso 9 a previsão de processos públicos. Tá? Aqui, ó, inciso 9, tá, da Constituição. Então, aí, quando a gente coloca esse dispositivo, eu venho aqui e coloco claramente artigo 93, inciso 9 da CR 88, da Constituição de 88, e lá fala claramente que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados suas decisões, em pena de nulidade. Então, aqui nós temos uma previsão normativa, senhores, do princípio da publicidade na Constituição. E a partir desse princípio da publicidade, vocês têm que saber que existem exceções. E quais seriam as exceções, senhores? As exceções necessariamente dizem respeito, tá, aos casos em que a lei assegura o sigilo em função do prejuízo ao interesse público. Então, aqui fala, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, nós estamos falando que a lei pode limitar atos processuais, tá, pode limitar a presença das partes em atos sigilosos. E aí a gente vem e traz exceção ao princípio da publicidade. E a exceção são os processos que tramitam em segredo de justiça. E quais são os processos que tramitam em segredo de justiça?
eles estão previstos no Código de Processo Civil. Então, vocês colocam aqui, segredo de justiça, tá? Vocês vão ter o nosso princípio, né, da publicidade previsto no Código de Processo Civil, dentro das normas fundamentais, que eu já apresentei aqui para vocês. Então, olha aqui, a mesma coisa se aplica ao artigo 11 do CPC, que é o mesmo dispositivo, né? E aí, nesse dispositivo do CPC, vocês têm a previsão desde já do segredo de justiça. Todos os julgamentos são públicos e fundamentados as decisões sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, seus advogados, defensores e Ministério Público. Então, quando a gente fala dessa exceção de processos que tramitam em segredo de justiça, o primeiro exemplo que nós temos que dar, né, são as varas de família. Então, os processos que tramitam em segredo de justiça são aqueles que dizem respeito à intimidade das partes, não é isso? E que, excepcionalmente, podem gerar grave comoção social, nos casos em prejuízo do interesse público. Prejuízo do interesse público. Então, quando nós falamos desses processos excepcionais de segredo de justiça, ele tem outra previsão aqui no Código, vamos achar o artigo relacionado a ele. Aqui, ó, você limita o direito de vista do advogado nos processos que têm segredo de justiça, tá? Mas fornecer certidão independente observado das disposições referentes ao segredo de justiça. Então, isso é atribuição do escrivão. Então, nós temos, vamos lá. Aqui, os processos que tramitam em segredo de justiça estão no artigo 189. Tá bom, gente? E esses são os processos que justificam, que exemplificam isso que eu estou falando para vocês, que a regra geral é o princípio da publicidade, ressalvados os casos de segredo de justiça, né? Então, aqui, todavia, tramitam em segredo de justiça os seguintes processos, tá bom? De leitura obrigatória por vocês. E lá, o que exige o interesse público ou social? Então, esse caso de grave comoção social que prejudica o interesse público. É comum, às vezes, o Supremo Tribunal Federal deferir segredo de justiça em processos que analisam corrupção de presidentes da República, por exemplo, tá? Ou de pessoas que têm foro por prerrogativa de função, senadores e assim por diante. Então, por quê? Esse processo pode gerar grave comoção social. Nos processos de vara de família, todos os processos que tramitam em vara de família tramitam sob segredo de justiça. Então, casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. Quando a gente fala de adolescentes, do juizado da infância e juventude também, em que constam dados protegidos pelo direito constitucional de intimidade. É comum, às vezes, a gente pedir, tá claro, senhores? A juntada a exibição de uma declaração de imposto de renda dentro de um processo civil. Quando isso acontece, o juiz tem que, caso ele defira a exibição, o ofício ao Infojude, que é o sistema da Receita Federal, ele recebe a declaração de imposto de renda e decreta o sigilo de informações ou segredo de justiça, às vezes em todo o processo, ou às vezes apenas no documento que foi juntado. Atenção, uma vez eu ajuizei uma ação de cobrança de honorários advocatícios, foi a única vez que eu ajuizei, era uma causa muito grande, só que eu tinha sido advogado no processo de vara de família. E para ajuizar a cobrança dos honorários, eu tive que necessariamente juntar a cópia do processo no processo de cobrança. Então, ou seja, a ação de cobrança tramitada na vara civil, mas a ação
os documentos eles estavam submetidos ao sigilo de informações, ou seja, ao segredo de justiça. Em função disso, necessariamente o juiz deferiu o segredo de justiça na minha ação de cobrança. Claro, gente? Alguns doutrinadores falam que no processo do trabalho deveria ser deferido o segredo de justiça também, porque alguns falam que se você ajuiza uma reclamatória trabalhista, isso te prejudica posteriormente a conseguir, como se chama, outros empregos. Então, eles falam até que seriam como se fosse um cadastro positivo de ações trabalhistas do empregado. E aí algumas empregadoras não contratam essa pessoa. Finalmente, a última disposição do artigo 189, não é isso? Que são aqueles que versam sobre a arbitragem, desde que haja confidencialidade arbitrada ou estipulada em cláusula contratual. Tá claro, gente? Então, essa confidencialidade pode ser uma cláusula do contrato. E aí, o que nós temos? Esses processos de justiça só podem ser consultados pelo advogado, leia aqui no parágrafo único, pelas partes, pelos defensores públicos daquelas partes e pelo Ministério Público que atuem no processo. Tá bom, senhores? Além do juiz. Então, se por acaso um terceiro quiser ter vista desse processo, ele tem que demonstrar o seu interesse, né? E ainda demonstrar juridicamente o interesse em ter acesso a esse processo. E isso é comum, por exemplo, em credores que foram fraudados por um cônjuge num processo de alteração de regime de bens, ou mesmo num processo de divórcio. Tá claro, senhores? Uhum. Essas são as hipóteses de segredo de justiça, que são exceção ao princípio da publicidade. Posso seguindo, então. Por favor, formulem as perguntas diretamente no chat, senhores. E aí eu volto para fazer as respostas. Seguindo ainda nossos trabalhos. A partir daí, nós temos mais um princípio básico, né, um princípio informativo do processo. Essa parte da matéria é uma parte que, como eu já falei para vocês, é uma parte demorada, né, que seria o B3. E dentro do B3 nós temos o princípio da lealdade processual. E quando nós falamos do princípio da lealdade processual, isso é uma regra derivada do princípio da boa-fé. Então, eu vou primeiro falar do princípio da boa-fé, que é o B3, tá? Princípio da boa-fé processual. E depois eu venho e adentro no princípio da lealdade. Tá claro, senhores? Quando a gente fala da boa-fé processual, esse princípio impõe às partes um dever, né? As partes, seus procuradores ou seus advogados, vamos chamar de advogados, não é isso? As partes, seus advogados e terceiros intervenientes no processo devem sempre atuar com boa fé, não é isso? E ao falarmos de boa fé, nós estamos falando o seguinte, não é isso? Isto é, sem praticar atos não condizentes, sempre praticar atos, não condizentes com a ética. Sempre. Sem praticar atos não condizentes com a ética dentro das relações jurídicas processuais. Então, nós estamos falando aqui de Kant, né? Então, nós estamos falando dos princípios categóricos de Kant relacionados com a ética. Então, nós estamos falando de ética e bons costumes dentro do processo. Então, a teoria de Kant é a teoria dos princípios categóricos.
categóricos, não é isso? E aí nós temos aquelas teorias de, vamos lá, anomia, heteronomia, e ainda autonomia, né, para que nós tenhamos a ética e bom. Tá bom? Anomia, heteronomia. Tá certo. Vamos lá, vamos seguindo. Então, quando a gente fala de anomia, heteronomia e autonomia, a autonomia seria o objetivo pleno, em que a pessoa faz o certo pelos seus próprios meios. Não precisa que ninguém, tá, fale para ela o que é certo e o que é errado. Tá? Então, esse é o objetivo de Kant. Então, quando eu falo de autonomia, eu falo de autonomia nos estudos, autonomia em todos os atos que a pessoa pratica, principalmente nos atos processuais. Então, quando a gente fala de boa-fé processual, essa boa-fé vai estar prevista no Código de Processo Civil. Então, fala boa-fé, né? E aí nós temos vários dispositivos relacionados com a boa-fé. Primeiro deles, dispositivos relacionados com a boa-fé processual. Primeiro, o autor, quando formula sua petição inicial, ele tem que formular sua petição inicial respeitando o princípio da boa-fé do processo. Tá já, senhores? Então, aqui, ó, é o parágrafo 2º do artigo 322. E aí, pedido na petição inicial. E segue. Vamos para outro. Vai para o próximo. Além dele, tá? A decisão deve ser interpretada. Então, aí nós estamos falando o quê? Da fundamentação das decisões judiciais. Fundamentação das decisões judiciais, né? E aí nós temos o artigo 489, que é a previsão de sentença, parágrafo 3º, prevendo o princípio da boa-fé processual na interpretação das decisões judiciais, da fundamentação e da decisão como um todo. Além dele, tem mais. Tá, vamos lá. Além desse aqui, nós temos o artigo 5º do Código de Processo Civil, tá? E esse é o princípio geral. Então, quando a gente fala do princípio da boa-fé processual das partes, tá? Nós temos aqui o próprio princípio previsto no artigo 5º. E lá no artigo 5º fala claramente aquilo que eu falei para vocês, tá? Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Tá bom, senhores? E aí eu peço atenção para vocês o seguinte: na lei instrumental, a boa-fé não é presumida. Para os senhores, não é presumida, mas ela deve ser constatada. Tudo bem? E aí eu falo isso pelo seguinte motivo. Quando a gente fala de constatação de boa-fé, eu falo isso para hipóteses que se aplicam o princípio da fungibilidade dos atos processuais. E o que é fungibilidade de atos processuais? É admitir um ato processual como se fosse outro, tá claro? Desde que haja dúvida objetiva e boa-fé processual. Então, a lei instrumental, a boa-fé processual não é presumida, mas ela deve ser constatada para aquelas hipóteses, em que se aplicam o princípio da fungibilidade de atos processuais. Então, quando eu falo de fungibilidade de atos processuais, eu falo fungibilidade recursal, um caso. Tá? Outro caso, fungibilidade
de tutelas provisórias, né? Outro caso, fungibilidade de interditos possessórios. Esses seriam os casos em que você deve demonstrar a boa-fé. E como você demonstra a boa-fé? Com o emprego do ato processual no menor prazo entre as hipóteses supostamente cabíveis, tá? De atos processuais. E aí nós estamos falando que se eu tenho dois atos processuais e eles têm prazos diferentes, você vai utilizar o menor prazo entre as hipóteses processuais cabíveis. E isso é processual. Tá claro? A partir dessa boa-fé processual, nós temos sanções processuais pela prática de atos processuais em má-fé. Tá joia? E essas sanções processuais são chamadas de litigância de má-fé. Tá claro? Então, quando a gente fala dessas sanções processuais pela prática de atos de má-fé, esses atos de má-fé podem ser qualquer ato processual, podem ser atos processuais protelatórios. Protelatórios são aqueles que evitam a aprovação da decisão judicial. Nós podemos falar de recursos protelatórios, isso que são aqueles improcedentes, em que a parte simplesmente não quer deixar transitar em julgado a decisão. E aí, eu vou falar em outros, porque eu vou dar o exemplo para vocês com base no artigo 81 do Código de Processo Civil. Né? E a partir dessa boa-fé, eu levo vocês para o artigo 81. Tá? E aqui os atos, responsabilidade das partes por dano processual. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Considera-se litigante de má-fé aquele que, aí vem os atos de litigante de má-fé, deduz pretensão ou defesa contra texto de lei, altera a realidade dos fatos, usa o processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao trâmite normal do procedimento, procede em modo temerário em qualquer incidente, provoca incidente manifestamente infundado, interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, eu vou pedir a todos vocês que se atentem a esses artigos, tá claro? Porque as multas estão aqui no artigo 81. As hipóteses de litigância de má-fé estão no artigo 80, tá? E essa é uma hipótese que a gente chama de responsabilidade por danos processuais para todo aquele que não litiga respeitando a boa-fé dentro do processo. Tá claro, gente? Então, nós estamos falando aqui do CPC. Tudo aqui do CPC, tá? O princípio se manifesta novamente no artigo 79. Os exemplos enunciativos de litigante de má-fé estão aqui no artigo 80. E aí nós temos o quê? As multas e a sanção, tá? De ofício a requerimento. Significa, então, que o juiz pode aplicar sanções por atos de má-fé, tá? Mesmo que a parte não provoque. Isso é essencial para a gente. E aí, finalmente, né, nós temos o valor dessas multas. Né? Então, fixa de 1% a 10% do valor corrigido a indenizar a parte pelos prejuízos que sofreu. E ainda arcar com os honorários advocatícios que derem causa. Quando condenar cada um na proporção. Se o valor da causa for irrisório, ele pode fixar essa multa em salário mínimo. E o juiz fixa a indenização, ele pode até determinar a liquidação de sentença para isso. Vocês vão estudar a liquidação de sentença em processo 1 e em processo 2. Tá claro, gente? Mas é um procedimento para apurar o valor da indenização. Existe, além desse caso, tá, exemplos
de multas em recursos. Tá? E essas multas em recursos, eu posso dar o exemplo de embargos de declaração, que vai estar lá no artigo 1026 do CPC, tá? Em agravo interno, tá? Que vai estar lá no artigo 1021 do CPC. Além dessas multas em recursos, nós temos, assim, inúmeras multas. Então, só para vocês terem uma noção, se eu escrevo multa aqui no Código de Processo Civil, multa, nós temos 63 ocorrências de multa. E quem fixa a multa é o juiz. E quando ele vai fixar a multa? Quando for descumprido o princípio da boa-fé processual. Tá claro, gente? Tá? E aí, quando a gente fala desse princípio da boa-fé processual, né, nós temos, então, inúmeros dispositivos no Código que prevêem essas multas, mostrando claramente que nós temos 63 ocorrências de multa no CPC, todas arbitradas pelo juiz. Isso significa poder otorgado ao juiz assegurar que as partes atuem sempre mediante boa-fé processual e lealdade processual. Tá claro, gente? Eu vou seguir agora para a lealdade processual, como a outro lado da moeda do princípio da boa-fé, tá? Que é um princípio derivado do princípio da boa-fé processual, não é isso? Que determina com força cogente a obrigatoriedade que as partes, advogados, e a minha interpretação de advogado, tá, gente? É muito difícil da jurisprudência aplicar uma multa por litigância de má-fé só ao advogado. Normalmente, ele aplica à parte, e aí a parte é que vai ter que pagar. Mas eu já vi casos de jurisprudência aplicando a litigância de má-fé aos advogados, né? Os advogados e os terceiros intervenientes atuem com lealdade em todas as fases do procedimento. Então, quando a gente fala das fases procedimentais, a gente fala fases postulatória, não é isso? Postulatória, saneadora ou organizatória, instrutória, tá? Instrutória, ou probatória, mesma coisa, e decisória ou final, tá? Então, nós estamos falando dessas fases do processo. Então, a lealdade é algo mais intrínseco à prática de atos processuais, né? Mas, quando a gente fala de boa-fé, nós temos claramente, né, a origem da lealdade no princípio da boa-fé. Então, esse seria o quarto princípio informativo do processo. E se a gente coloca lealdade no processo, automaticamente vocês vão ver que ele não aparece, né? Então, leal não aparece. Então, ele se subentende do próprio princípio da boa-fé. Tudo bem, minha gente? Então, esse seria o princípio 4 da aula de hoje. E nós simplesmente falamos os princípios informativos. Começamos explicando oralidade e falamos de vários atos processuais, né? Vários atos processuais que se regem pela oralidade, e especialmente a preponderância da oralidade nos juizados especiais. Isso é um princípio da lei dos juizados especiais. Falamos do outro princípio correlato, mas oposto ao princípio da oralidade, que determina que certos atos processuais podem ser praticados por documento escrito. Documento escrito, tá bom, senhores? Seja por formalidade ou por que eles devem ser dispersos
no tempo, né? Falamos da gravação dos atos processuais, enfim, em virtude de preservação do princípio da oralidade, tá claro, gente? E depois falamos do princípio da publicidade, e falamos que a regra geral é que os atos processuais, processos em geral e decisões são públicos, tá? Em função de um atributo de transparência constitucional, né? Então, vamos falar do atributo da transparência constitucional. Falamos ainda que o processo, em geral, ele é público, qualquer pessoa pode analisar físico ou eletrônico. Eletrônico, se ele tiver o token, então precisa ter o quê? Uma democracia digital para que as pessoas que não são advogados tenham acesso aos demais processos. Demonstramos isso no artigo 93, inciso 9 da Constituição, respaldado pelo artigo 11, que é uma norma fundamental do processo civil, né? E aí falamos das exceções, que são os processos que tramitam em segredo de justiça, né? Que são aqueles que dizem respeito à intimidade, né? E que podem gerar comoção social. E aí falamos dos casos que tramitam em segredo de justiça. Tá bom, senhores? Demonstramos. Falamos ainda do princípio da boa-fé processual. Nós estamos falando aqui. Oralidade, princípio da oralidade, da publicidade, da boa-fé processual, né? As partes devem sempre atuar com boa-fé, sem praticar atos não condizentes com a ética dentro das relações jurídicas processuais. Falamos da teoria de Kant, né? Isso, que é a teoria dos princípios categóricos. Falamos da ética e bons costumes, e eu ainda posso falar para vocês da dimensão ética do desenvolvimento sustentável a partir de uma filosofia ambiental. Então, isso aqui, aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Isso nada mais é do que a gente chama de jurisdição sustentável, tá? Que é o exercício da jurisdição de maneira sustentável. E aí eu apresentei dispositivos relacionados com a boa-fé no processo, que é o pedido na petição inicial e a interpretação das decisões judiciais, né? E falamos ainda que, em se tratando de princípio de fungibilidade de atos processuais, a boa-fé, ela deve ser demonstrada. Tá claro, gente? Depois disso, nós explicamos o que é litigância de má-fé dentro do princípio da boa-fé processual. E aí falamos das multas em recursos, que são muito comuns. Tá claro, gente? E aí nós explicamos que existem 63 ocorrências de multa, todas arbitradas pelo juiz, porque cabe ao magistrado o exercício do poder de polícia, que é o fiscalizatório, tá? sobre os atos processuais das partes, que devem ser compatíveis com a boa fé e lealdade processual. Depois disso, falamos da lealdade processual, né? Isso que é um decurso do princípio, é um derivativo do princípio da boa-fé, né? E determina que a obrigatoriedade das partes atuem com lealdade entre si. Então, aqui, ó, lealdade entre si. Então, eu sou advogado do autor, mesmo assim eu tenho que ser leal ao advogado do réu. Tá claro, gente? E essa lealdade, ela enseja um dispositivo processual muito importante, que é o artigo 141 do CPC. Não, 142. Tá bom, gente? E esse artigo 142 gera a nulidade dos atos processuais. Artigo 142 do CPC. E ao falarmos desse artigo 142, ela fala claramente o seguinte, presta atenção, convencendo-se da circunstância que autor e réu se serviram do processo de praticar ato simulado, nós estamos falando de simulação processual, ou conseguir vir verdade em lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos, aplicando de ofício as de litigância de má-fé.
Isso está dentro dos poderes do juiz, poderes, deveres e responsabilidade do juiz. E eu mostro para vocês, senhores, que um dos casos de cabimento de ação rescisória, lá do artigo 966 do CPC, tá? Cabe a ação rescisória quando, muitíssima atenção, outro caso aqui, cabe a ação rescisória quando, inciso 3, a sentença de mérito resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei. A colusão está prevista no artigo 142. Então, eu estou mostrando para vocês que se eu tiver uma sentença de mérito em que eu tenho dolo ou coação de parte vencedora em detrimento da vencida, a vencida, depois do trânsito em julgado e no prazo de 2 anos do trânsito em julgado, ainda pode ajuizar ação rescisória, tá? Então, isso aqui é o cabimento da ação rescisória por desrespeito de lealdade processual e também de boa-fé processual. Então, nós estamos falando que são dispositivos seríssimos, senhores. Então, com isso, eu acabo, coloco o final. Peço a todos que estudem a parte da matéria, tá bom, gente? E eu vou me colocar à disposição da turma para tá, responder as perguntas. Agradeço a todos e peço a todos que se cuidem durante o período de isolamento. Um abraço a todos e até mais.